Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Primeiramente, se você está acessando pela primeira vez essa aula, eu quero informá-lo que a página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br contém vários cursos completos e totalmente gratuito para você. Basta você acessar a página, no menu Publicações, você vai encontrar centenas de questões. Você vai encontrar muitos cursos disponíveis para você. O que o professor pede em troca, que você compartilhe, que você divulgue a página do professor e os cursos do professor. Nós estamos aí com mais de 7.000 visualizações dos nossos vídeos e é esse feedback que aumenta o entusiasmo do professor em gravar para você, mesmo com os recursos muito pequenos, muito ruins, mas o objetivo é ajudá-los. A questão que nós paramos foi a questão de número 29. Acompanhe comigo. Quanto ao bem de família, julgue os itens seguintes: verdadeiro ou falso. O bem de família, quer seja voluntário ou legal, o bem de família, quer seja voluntário ou legal, institui-se com o registro da escritura pública no registro imobiliário competente. Esse bem permanece vinculado enquanto viver um dos cônjuges ou enquanto existirem filhos incapazes. Está errado. Olha para mim o que diz o artigo 1720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges. Tranquilo, não é a nossa questão ainda. Resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único. Com o falecimento de ambos, o cônjuge, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, ao seu tutor. 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for único bem do casal. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Então, a alternativa A está errada. O bem de família, quer seja voluntário ou legal, institui-se com o registro de escritura pública no registro imobiliário competente. Preste atenção, esse bem permanece vinculado enquanto viver um dos cônjuges ou enquanto esse filho menor ou incapaz. Na verdade, o que a lei fala, o bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro seu título no registro de imóveis. Agora, o legal não há necessidade, não há necessidade do seu registro. Então, a letra B, A está errada. B. O imóvel urbano ou rural destinado à moradia da família é impenhorável. É isso? Vamos lá. Por essa característica, não responde por dívida civil ou bancária, mesmo quando se tratar de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Aí que errou tudo. Aí que invalidou a questão. Então, a questão, esse item também está errado. Então, a questão 29 deu falso. Questão 30. O bem de família. A. Regulado pela lei especial, está isento de quaisquer execução por dívida, exceto
decorrer de fiança prestada em contrato de locação ou de tributos e despesas condominiais existentes sobre o imóvel. Meus caros, será que é só esses dois? Vocês esqueceram do artigo 3º da Lei 8.009, que elenca do inciso 1 até o inciso 7? A alternativa A não é o nosso gabarito. B. Instruído pelos cônjuges ou entidade familiar mediante escritura pública, poderá abranger prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se ambos a casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do bem imóvel e no sustento da família. Corretíssimo e de acordo com o Código Civil, de acordo com o artigo 171 e 172. C. Não poderá consistir do imóvel mais valioso dos cônjuges, se esses possuírem outro de menor valor. Não, está claro aqui que nós falamos lá no artigo 1700 e... deixa eu ver aqui. Não, foi na lei 8.009, no artigo 5º, parágrafo 1. D. Regulado pela lei especial, será sempre considerado o imóvel residencial de maior valor falso. Na verdade, é o de menor valor. Pode ser o contrário, no caso, salvo se outro tiver sido registrado. Em uma hipótese, para fins de prioridade, para incluir os imóveis falsos, que também inclui, de acordo com a lei 8.009, artigo 1º, parágrafo 1. Questão número 31. Sobre o bem de família, é correto afirmar que trata-se de instituição jurídica que há de ser feita pelos cônjuges, companheiros, chefe de família, monoparental ou terceiro, através de instrumento público ou testamento. Correto, meus caros amigos? Correto. De acordo com a Lei 8.009 e o Código Civil a partir do artigo 1711. B. Deixa eu marcar aqui, que eu estava perdido aqui. A questão 30, nós marcamos a letra B. Isso mesmo. E a questão 31, nós estamos resolvendo agora, já encontramos a alternativa A, que é a correta. Continuando. B. Em se tratando de unidade residencial, instituída como bem de família, esta é impenhorável, estando repetidas no Código Civil de 2002 as mesmas seções a impenhorabilidade prevista na lei, que expõe exclusivamente sobre essa matéria. Não, está errado, não é repetição. Se acompanha do artigo 1711 e também completam-se. Alternativa B está errada. Alternativa C. Como bem de família, pode-se registrar um prédio urbano e um rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se ambos a residência familiar. Um não, é um, gente. Não é um mais um, não. Ok? D de dado. A C está errada. D de dado. Para se instituir um prédio urbano ou rural, com bem de família, necessário é que o imóvel seja habitado ou explorado pela família, caracterizando-o assim como residencial ou como domicílio do instituidor. Errado também. Olha o que dispõe. Olha o que dispõe o artigo. O artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Para se instituir um prédio urbano ou rural como bem de família, necessário é que o imóvel seja habitado ou explorado família. Aí está errado. Então, a questão D também está incorreta. No que concerne ao aspecto trabalhista, a impenhorabilidade do bem de família só não é excepcionada em razão dos créditos dos trabalhadores da própria. Falso, é aí que ela é excepcionada. Então, a letra E está errada. Questão 32. Analise as proposições e assinale a alternativa correta. Questão 32. Item 1. Alternativa 1. Em relação aos bens reciprocamente considerados, consideram-se pertenças os bens que, constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso
ao serviço ou aformoseamento de outro. 2. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse a metade do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenalidade do imóvel residencial estabelecido em lei. Item 3. Extingue-se o bem de família com a morte de ambos os cônjuges, sobrevindo a maioridade dos filhos, desde que não sujeito a curatelas. 4. O bem de família, quando instituído pelos cônjuges ou pelo terceiro, depois registrado no cartório de registro de imóveis, é absolutamente impenhorável. Palavra perigosa, muito perigosa. Vamos então para a análise da questão. Questão de número 32. Vamos para o item 1. Em relação aos bens reciprocamente considerados, consideram-se pertença os bens que, constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso ou ao serviço ou aformoseamento de outro. O item 1 está errado. Olha o que diz o artigo 1000. Não vou para a lei primeiro. Olha o que diz a lei. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da família é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e que nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantas, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional ou móveis que guarnecem a casa desde que quitados. Então, o item 1 está errado. 2. Podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse metade do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre impenhorabilidade, preste bem atenção, mantidas as regras sobre impenhorabilidade do bem imóvel residencial estabelecida em lei especial. Vamos ver se essa questão está correta? Vamos lá comigo. Olha aqui, meus caros. Podem os cônjuges ou entidade, mediante escritura pública, vamos ver. Quem nos diz isso? Quem nos fala isso? É o artigo 1711. Podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir uma família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido. Então, item 2 está errado. Item 3. Extingue-se o bem de família com a morte de ambos os cônjuges. Extingue-se o bem de família com a morte de ambos os cônjuges, sobrevindo a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Errado. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges, sobrevindo à maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Corretíssimo, eu fiz confusão. O item 3 está correto. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges, sobrevindo e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. O item 3 está correto. Item 4, fiz confusão.
O bem de família, quando instituído pelo cônjuge ou por terceiro, depois de do cartório de imóveis, é absolutamente penhorável. Nada disso. Ele é relativamente penhorável. Por quê, professor? Nós temos os casos que ele pode ser penhorável. É o caso do artigo 3º da Lei 8.009 de 1990. Então, a alternativa D, apenas uma opção está correta. Questão, deixa eu marcar aqui, alternativa D de dado. Questão 33. O professor fez confusão ali, tá, gente? Questão 33. Considere a assertiva abaixo sobre a impenhorabilidade do bem de família. Item 1. Na hipótese do casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de maior falso. É sobre o de menor valor. Menor valor. Pode ser outro, caso tenha sido feito o registro. Item 1, pode marcar que está errado. Item 2. O único imóvel residencial, ainda que em construção, enquanto protegido pelo benefício da impenhorabilidade, na medida em que o devedor e sua família pretendem nele residir permanentemente após a conclusão das obras. Corretíssimo, item 2. Item 3. A impenhorabilidade não é oponível em processo de execução civil movido pelo credor de pensão alimentícia decorrente de vínculo familiar. Corretíssimo, diz o artigo 3º, inciso 3 da Lei 8.009. 4. É passível de penhora o imóvel residencial da família quando a execução se referir a contribuições condominiais sobre ele incidente. Corretíssimo também, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 8.009 de 1990. Então, o gabarito correto é letra C de casa. O correto, letra C, deixa eu marcar aqui, C de casa. Questão de número 34. A impenhorabilidade do bem de família pode ser oposta, dentre outros, em processo de execução movido a. Pelo credor de pensão alimentícia, B. Pela Fazenda Nacional para cobrança de imposto de renda, C. Para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, D. Em razão de crédito das contribuições previdenciárias dos trabalhadores da própria residência, E. Por ter sido adquirido com produto de crime. Novamente, vamos para o enunciado. A impenhorabilidade do bem de família pode ser oposta, dentre outros, em processo de execução movido. Primeira coisa, ela pode ser pelo credor de pensão alimentícia, corretíssimo. A letra A. Ela pode ser para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal, está escrito aqui, pelo casal ou pela entidade familiar, ok. B. Em razão de crédito das contribuições previdenciárias de trabalhadores da própria residência, correto. E. Por ter sido adquirido como produto do crime, correto. Então, meus caros, olha o enunciado. A impenhorabilidade do bem de família pode ser oposta, dentre outros, em processo de execução movido pela Fazenda Nacional para cobrança de imposto de renda. Não está descrito, preste bem atenção, não está descrito desta forma no artigo 3º da Lei 8.009. E a letra B é o nosso gabarito correto. Questão 35. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Vou procurar a alternativa correta. Item 1. No caso de pagamento indevido para obtenção de fim
ilícito, imoral ou proibido por lei, a repetição reverterá em favor da entidade local de beneficência. Correto? Item 2. O reivindicante tem a obrigação de indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, quer as necessárias, quer as voluntárias, poder optar entre o seu valor atual ou seu custo. Errado. Item 3. O devedor pode invocar a proteção ao bem de família legal, mesmo que a penhora de seu imóvel residencial houver sido ordenada antes da entrada em vigor da Lei 8.009 de 90. Corretíssimo. A contar do prazo da entrada em vigor das leis que estabelecem período de vacância, far-se-á com a exclusão da data da publicação e do início do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Errado. Olha, na verdade, esta questão 35, ela ficou deslocada do conteúdo que tem matéria, tem conteúdo aqui que não está previsto para esse nosso curso, que nós estamos dando bens de família. De qualquer forma, como eu já tinha incluído essa questão, o gabarito dessa questão é a letra C, o item letra C. Por quê? Vou explicar assim, passando rapidamente, para a gente não entrar em outra matéria, que eu vou gravar outros cursos. Analise proposições abaixo na hora correta. No caso de pagamento devido para obtenção de fins ilícito, moral ou proibido por lei, a repetição reverterá em favor da entidade local de beneficência. Ok? Correto? E o item 3, o devedor pode invocar a proteção ao bem de família legal, mesmo se a penhora de seu imóvel residencial houver sido ordenada antes da entrada em vigor. Corretíssimo. Corretíssimo, ele pode recorrer. Então, a letra C é o nosso gabarito. Meus caros, questão, deixa eu ver se eu posso, questão de número, se ela é nossa, se ela tem a ver com o nosso... Tem. Questão 36 que eu andei colocando algumas... Tá, ok. A respeito do bem de família, é correto dizer que a. Os valores mobiliários construídos por bem de família só podem ser alienados com o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Corretíssimo a alternativa A. B. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente não poderá pedir extinção. Pode sim. Nós já falamos várias vezes aqui de acordo com o artigo 1721 e 1722. Errado. C. Podem os cônjuges, mediante escritura pública, destinar... Não é 2/3, é 1/3. A alternativa C está errada. D. O bem de família é isento da execução por dívidas anteriores e posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou despesas condominiais. Preste bem atenção. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores, mas anteriores. A alternativa D está errada. É o que diz o artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou despesas de condomínio. D está errado. Letra E. O prédio considerado bem de família pode ser alienado com o consentimento do núcleo familiar, dispensada a atuação do Ministério Público. Errado. A alternativa D. Vou explicar por quê. Diz o artigo 1717. O prédio dos valores mobiliários constituídos por bem de família não podem ser destino diverso do previsto no artigo 1712, ou serem alienados sem consentimento do interessado e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Então, o gabarito da questão número 36, deixa eu anotar que eu vou disponibilizar o gabarito para vocês, é letra A. Olha aqui, nesse minutinho que nós temos, eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas.
Primeiro, para observar o que diz o artigo 4º da Lei 8.009. Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente que deve todo o patrimônio, adquire de má fé imóvel mais valioso para transferir à residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para execução de concurso, conforme a hipótese. Isso aí já é fraudar, né? Coloca o imóvel mais valioso para poder fraudar os credores. Chamo a atenção também de vocês para o artigo 1706, que diz o seguinte: a isenção de que trata o artigo anterior durará enquanto viver um dos cônjuges ou na falta deste, até que os filhos completem a maioridade. Esse aqui fala o artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posterior à sua instituição, salvo as que provierem de tributo relativos ao prédio ou a despesas de condomínio. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio, como bem de família ou em títulos de dívida pública, para sustento da família, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução do critério do juiz. Aí diz, o 1716, a isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges ou na falta deste, até que completem os filhos a maioridade. Chama atenção também para o artigo 1718. Qualquer forma de liquidação da entidade, a administradora não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sob pedido de restituição. O último, 719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família, nas condições em que foi instituído, poderá, não é deverá não, poderá o juiz, a requerimento do interessado, não é de ofício também não, a requerimento do interessado, extinguir ou autorizar a sua subrogação dos bens que constituem em outros, ouvido o instituidor e o Ministério Público. Novamente, presta atenção nesse artigo 1719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família, não tem como manter o bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento de quem? De interessado, extingui-lo, o bem de família, ou autorizar a subrogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Assim, nós terminamos o curso de resolução de questões estudando todos os dispositivos do Código Civil dos 1711 até o 1722 e também a Lei 8.009 de 1990. Um grande abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.